Boa noite, irmãos. Graça e paz. Espero encontrá-los todos bem, com saúde. E eu quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus que encontra em uma das cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11 ao 13. Ele diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que Deus abençoe suas palavras em nossos corações. Esse momento que estamos passando de isolamento, falta dos irmãos, falta da igreja, falta da nossa reunião, o apóstolo Paulo nos traz uma palavra em que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Falando aos Filipenses, o Espírito de Deus fala ao nosso coração nessa noite. Paulo estava preso, certamente preso em Roma, passando por situações difíceis. Pesava em sua cabeça uma sentença de morte. E provavelmente até a fome estaria passando neste momento que ele escreve essa carta. Mas mesmo assim ainda ele declara estar contente. Como isso é possível? Qual era o segredo? Ficamos a perguntar como isso é possível, qual seja o segredo. Como viver contente em toda e qualquer situação? Como é que conseguir esse estado de espírito que Paulo conseguiu? E nós podemos ver, irmãos, que ao lermos o Novo Testamento, nós vamos encontrar ali indícios que os discípulos do Senhor Jesus não tinham riqueza. Pedro, quando foi ao templo com João, ao encontrar um coxo na porta do templo, Pedro falou: não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus ele pôde curar aquele coxo. Apesar de Pedro ser um pescador, ele não tinha uma indústria de pesca. Era um homem simples, humilde, e a gente pode ver que, assim como o apóstolo Paulo, um homem simples, humilde, sem recursos, Paulo não tinha uma indústria de tecelagem, ele era um artesão, né? Mas mesmo assim ele nos passa uma lição, um importante recado para nós. E a primeira lição que eu posso tirar desse texto aqui é que o estado de espírito que Paulo se refere não vem por acaso. Não é por acaso. Esse estado de espírito é resultado de um longo aprendizado com Cristo da sua vida. É um longo aprendizado, experiências da vida. Enquanto a maioria das pessoas aprendem, através das suas experiências, a tornarem-se pessoas fechadas, pessoas desconfiadas, entristecidas com as experiências da vida, as várias experiências da vida por quais passam, o apóstolo Paulo, com essas mesmas experiências que são comuns a todos nós, e ele nos coloca que ele aprendeu o segredo de viver contente, com as mesmas experiências por quais talvez nós nem passamos pelas experiências dele, mas ele nos dá uma lição através desse texto. O apóstolo Paulo ele considerava as experiências boa ou ruim uma excelente oportunidade para aprender a viver. Logicamente, nós temos que aprender a viver, aprender a tirar lições para a nossa vida de todos os momentos. Mas o que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar a palavra estar contente? Será que ele estava rindo à toa em meio às dificuldades por quais ele estava passando? É claro que não. Não é assim. Pois o sofrimento normalmente nos incomoda.
Qualquer sofrimento nos incomoda, nos entristece. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível, irmãos, conservar a serenidade, o controle da situação, independente dos problemas por quais estejamos passando. É como se ele dissesse: aprendi a manter o controle da minha vida em todas e quaisquer situações por quais estou passando. Aprendi a manter o controle da situação, em todas as situações. Pois bem, isso ele passa para nós. Assim como ele aprendeu a ter esse controle, ele está falando para os irmãos filipenses. Pois talvez eles iriam passar ou estariam passando por alguma dificuldade, alguma provação, né? Algumas aflições, como a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Mas como o apóstolo Paulo aprendeu a ter o controle, nós também podemos aprender a ter o controle em todas essas situações. E uma segunda lição que podemos tirar desse texto é que precisamos aprender a manter uma serenidade em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo falou que ele está aprendendo a viver contente. Aprendeu, isso é uma experiência de vida. Mas ele coloca mais que ele aprendeu a viver contente não é só numa situação, mas em todas as situações da vida dele. Então ele coloca ali, na humilhação ou na exaltação, na hora da fartura ou na hora da fome, na abundância ou na escassez. E a maioria de nós, muitas vezes, normalmente nós não sabemos administrar nenhuma coisa nem outra. Nem humilhação, nem exaltação, fartura, fome, abundância, escassez. Não sabemos administrar. Quando estamos por baixo, reclamamos, maldizemos, alguns xingam, né? Sofremos, alguns até adquirem ódios, mágoas, quando estão por baixo. E quando estamos por cima, muitas vezes, esbanjamos, humilhamos, né, quem está por baixo. Muitos irmãos, muitas pessoas não são honradas por Deus porque não teriam o mínimo de controle numa situação de fartura ou abundância. Não saberiam administrar essas situações de fartura e abundância. Mas o apóstolo Paulo nos fala que nós podemos ter esse autocontrole quando estamos com Cristo. E uma outra lição que podemos tirar desse texto aqui, e que ele fala lá no último versículo, lá 13, tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já tenha ouvido esse versículo bíblico. As aplicações mais comuns são: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, conquistar, prosperar naquele que me fortalece. Pois bem, não era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Ele estava querendo dizer que ele pode administrar todas as coisas. Todas as coisas ele pode administrar na vida dele, porque existe uma fonte, porque existe um poder, e esse poder é Jesus Cristo. Ele aprendeu porque Cristo o fortalecia. Ele aprendeu a viver contente porque Cristo o fortalecia. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, estado da sua vida, porque Cristo o fortalecia. Essa é a mensagem que ele passa para nós. Todas as situações, nós podemos ter o controle quando Cristo está no controle da nossa vida, quando Cristo nos fortalece. E queremos dizer, meus irmãos, que o cristão, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências na vida. Fome, a fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância. Mas é possível manter a serenidade em todas essas situações, o controle. No entanto, aprende tudo e desse aprendizado
A plenitude desse aprendizado só é possível para aqueles que buscam forças em Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender do Senhor seus ensinamentos, poderão um dia repetir honestamente as palavras do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Passando por momentos difíceis, isolamento, longe dos familiares, longe da igreja, longe dos irmãos, falta, saudade, mas nós temos que aprender a viver contente e manter o controle. Que Deus abençoe meus amados irmãos. Louvado seja o teu nome. Nós vamos orar nesse momento, irmãos. Querido Pai Celeste, louvado seja o teu santo e bendito nome. Te louvamos, ó Deus, porque tu somente és Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nesse momento, ó Deus, nós lembramos de todos os nossos irmãos da Igreja Batista do Centenário, todas as famílias, a vida do nosso pastor Edson. Que o Senhor os acompanhe, guarde, os proteja. Também, ó Deus, oramos em favor dos nossos irmãos da Batista Boas Novas, no Agrochá. A vida do irmão Marcos, a irmã Wanda, ó Deus, seus filhos que moram longe, Senhor. A vida da Luciana, sua família, seu filho. A vida do Dirceu, seus familiares, seus filhos, ó Deus, netos. Colocamos nas tuas mãos a vida da irmã Nice, José Teodoro, seus filhos, ó Deus. Colocamos também a irmã Edna, ó Deus, sua família, Pai querido. Irmão Renato e a Nayara, ó Deus, seus filhos. Pai querido, também Luiz e a Rita, o Pai amado, aquele casal, sua família. Irmão Guilherme, ó Deus, colocamos diante do Senhor. Clamamos pela vida do irmão Durvalino, irmão Edilson, ó Deus, que moram longe, Senhor, esteja com eles. O irmão Sidney, a Fátima, Senhor Jesus, lá no Suque, meu Pai. Mandió, Moisés, Geraldo, a Josiane e sua família, Tainá e Manuel, Senhor, estejam com eles. A irmã Elisina, ó Deus, e sua família, ó Deus, se preparando para o batismo. Irmão Dito, irmã Lucília, Elisama, Vinícius, seus filhos. Oramos pela irmã Maria, ó Deus, a Penha também, Senhor, seu lar, sua família, Pai. Colocamos também o irmão Roberto, ó Deus, a sua dificuldade de enxergar, ser com ele, Senhor. É todos nossos irmãos, ó Deus. Também oramos, ó Deus, por todos aqueles profissionais que estão na frente de batalha, ó Deus, no controle dessa epidemia, aqueles que estão cuidando dos doentes, médicos, enfermeiros, infectologistas, ó Deus, cuida, guarda e protege, Senhor. Cuida dos nossos missionários que estão espalhados por toda a face da terra, ó Deus. Guarda e protege, ó Senhor. Pai querido, fica conosco, recebe, pois, a nossa oração que fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem na paz.